Olá a todos, bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é o episódio 33 da terceira temporada do nosso programa Empower Connection e está sendo publicado excepcionalmente na quarta-feira, dia 30 de novembro. Estamos quase aí no final do ano, né? Lá de Brasília, minha colega Vera Galante. Oi, Vera. Oi, Rogério, olá a todos. Bem-vindos mais uma vez. E eu aqui, o Rogério Schmidt, em São Paulo, pedindo para você ainda não estar inscrito no nosso canal, que ative as notificações, mande comentários, mande likes, porque agora estamos aí na plena Copa do Mundo, né, Vera? Mas a gente Pois não é, vai falar de futebol, não vamos falar de futebol, vamos falar de mesmo política. porque todo dia eu tive que mandar um WhatsApp para um grande amigo nosso, você conhece também, depois te conto quem perguntando o que era VAR, que eu não sabia. Então, a gente não fala, não ria, não ria. Então, Vamos falar do VAR na política, né? então vamos falar da política, não sei o que é VAR. Eu continuo sem entender muito bem, mas vamos lá. É, não, vamos começar falando da montagem aí do Ministério do Lula. Estão começando a sair já algumas notícias sobre algumas pastas que já têm nomes super bem cotados, né? O que você acha de a gente falar primeiro sobre isso? Tá. Queria falar primeiro da equipe de transição. É a transição mais gorda até hoje de todos os tempos, né? Só lembrando que são 50 cargos remunerados. O resto não é remunerado, ou é de outra forma. Então, tem os líderes dos grupos e tem mais uma opção de gente. Hoje, o ex-ministro da Educação, ex-candidato a presidente da República, Fernando Haddad, foi integrado à equipe de transição da economia, né? Já semana passada ele foi representando o presidente eleito Lula a um almoço da FEBRABAN. Isso. Como ele representava Lula, ele não falou nem A nem B, ele não se deu a conhecer como ministro ou ministeriável, então teve um bom impacto na Bolsa, mas isso aí é transitório. Aliás, Vera, Parece. desculpa, desse evento ele deu uma declaração importante sobre a reforma tributária, né? Ele já Assim, sinalizou que o presidente Lula quer aprovar uma reforma tributária no primeiro ano de mandato e sim, aproveitando um daqueles vários projetos lá que já estão no Congresso, que ficaram parados aí no governo é. Bolsonaro, né? Mas ele é cotado como para o Ministério da Fazenda, porque a economia deve ser desmembrada entre planejamento como é que chama? Fazendo. Fazenda. Ele deve ser o ministro da Fazenda. Ele viajou no mesmo jatinho que o presidente Lula para Brasília, agora esse final de semana, ele foi para Doha. Doha não, ele foi para o Egito, eu tô ficando ele foi para o Egito na Conferência do Clima, quer dizer, ele tem estado muito próximo do presidente Lula. Também foi fiel ao Lula durante todo esse período, inclusive quando estava preso, assumiu o lugar do candidato, então quase candidato Lula, né, como candidato do PT, Lá em 2018, né? lá em 2018. Foi para o segundo turno com Bolsonaro. Então, a gente tem que ver, ele é um candidato forte à Fazenda, mas não foi anunciado. O presidente eleito, ele já fez isso no passado, a gente sabe que ele faz isso, ele testa nome, ele joga e vê o que acontece, O né? famoso Se eu balão acerto, de ensaio, né? sim, sim. E aí, se der certo, é ele mesmo, se não der, não é. Vamos ver. Então, esse é o cotado. Agora, por causa dos eventos recentes após a eleição, com algum engajamento, inclusive, das Forças Armadas, permitindo acampamentos de bolsonaristas descontentes com o resultado da eleição em frente aos quartéis em todo o Brasil. O presidente eleito tem assim, ele pisa em ovos com o que ele vai fazer. Então, de repente, o Ministério da Defesa ganhou uma importância que nunca teve, na verdade. Ele é um ministério importante, tal, mas nunca foi o primeiro. O presidente eleito já
já prometeu anunciar o nome do ministro semana que vem, já para esse ministro dirigir a equipe de transição da defesa, né? Então já ser ele mesmo a conversar com a defesa, o Ministério da Defesa para agilizar a transição. E um civil, né, Vera? É importante registrar. Um civil, exatamente. O ex-presidente Temer inaugurou a fase dos militares no Ministério da Defesa, nomeando um general. Depois, Bolsonaro também nomeou generais, né, no Ministério da Defesa. Lula, desde a campanha, vem falando que será um civil, que voltará ao Ministério Civil. Então, o mais cotado é o José Múcio Monteiro, que foi ministro do TCU, inclusive foi, por um breve período, secretário de Relações Institucionais da Presidência da República, quando o presidente era Lula. Então, ele é próximo do Lula, ele tem livre trânsito com as Forças Armadas, eles gostam dele, então pode ser. O outro nome ventilado é Aloysio Mercadante, mas é mais difícil ser o Aloysio Mercadante do que o José Múcio. Vamos esperar a semana que vem. Semana que vem também, eu vou deixar você falar, Tiju, mas a semana que vem, os comandantes das 3 forças serão anunciados. E já rapidamente será feita a troca dos comandantes, dos comandos da Marinha, da Aeronáutica e do Exército, para que, quando houver a posse no dia 1º, esses comandantes já estejam atuando como comandantes. E vamos ver qual vai ser a conduta para desfazer, vamos dizer, esses acampamentos que estarão em frente aos quartéis. Vamos ver o que vai acontecer. Eu não sei, vamos. Principalmente aí em Brasília, né, Vera? Porque a posse no dia 1º de janeiro, as medidas de segurança, né, terão que ser certamente bastante enfim, visíveis e bastante fortes para evitar qualquer tipo de conflito, né? Exatamente. Mas lembrando também nessa questão aí da montagem do governo, né, do ministério e tal, nós devemos voltar a ter aí por volta de 30 ministérios, né, com a posse do presidente Lula, com o desmembramento de algumas pastas, a recriação de pastas que foram extintas. O presidente também prometeu criar ministérios novos, né? Então, são muitas posições, né, para serem preenchidas. E provavelmente começando, como você lembrou aí, com o anúncio do ministro da Defesa, né? Mas o meu chute é que só depois do dia 11 de dezembro, que é um domingo, que devem ser anunciados formalmente, né? Quase todos, ou a maioria dos ministros, né? Não antes. Por quê? Porque no dia 11 de dezembro, que é um domingo, é o último dia para o funcionamento desses grupos temáticos aí de trabalho que estão reunindo aí essas pessoas, acho que mais de 300 pessoas já que você mencionou no começo, né? E no dia 12 de dezembro, que é a segunda-feira, é a diplomação do presidente Lula e do vice-presidente Alckmin no TSE. Né? Sim. Então, me parece que essa semana aí que começa no dia 12, pode ser a semana ideal para o anúncio da equipe, com talvez 2 ou 3 exceções aí. Uma delas você já lembrou, que será o ministro da Defesa, né? Ele deve anunciar logo. Outro que ele deve anunciar logo também é o da Fazenda e Planejamento, porque aí dá uma sossegada. Aliás, não é nem sossegar exatamente, mas o mercado se ajusta. E eles poderão falar o que eles querem, o ritmo que eles querem imprimir as pastas, né? Sim. Então, vamos ver isso aí. Agora, eu queria só notar uma coisa também. Em todas as transições, a Granja do Torto, que é uma das residências oficiais do presidente da República, inclusive durante toda a presidência do general Figueiredo, que foi o último da ditadura militar, foi lá, porque tem o Aras, inclusive, ele saltava a cavalo e tudo mais. Ela sempre foi colocada à disposição do presidente eleito. Bolsonaro ficou lá, Dilma ficou lá, Lula também ficou lá.
Só que dessa vez Lula está no hotel, não foi disponibilizada a residência. Então, ele está no hotel, no centro da cidade, ninguém sabe que hotel que é, mas eu tenho uma desconfiança. Mas, em todo caso, tem poucas opções, então é lá mesmo que ele está. Então, só essa curiosidade, né? Ainda sobre essa questão do governo, né, eu acho também importante mencionar uma declaração do vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, essa semana, na verdade no domingo, se eu não me engano, dizendo que o presidente, o novo governo, quando entrar, não vai revogar nenhuma das reformas que foram aprovadas nesses últimos anos, aí, tanto no governo Bolsonaro como no governo Temer. Ele se referiu especificamente até à reforma trabalhista, né, que ainda lá na época do Temer, que completou 5 anos agora, que foi em 2017, e disse que não vai ter volta do imposto sindical, não vai ter volta enfim, daqueles aspectos da CLT que foram revogados pela... Sim. Isso eu acho que é uma outra sinalização importante aí, especialmente no mercado financeiro, né? Sim, sim. E junto com a identidade do ministro da Fazenda, fica muito atento a essas questões, né? Mas acho que o grande tema aí dessa semana, Vera, além da montagem do governo, finalmente, né, nasceu a PEC da transição, né? Nós estamos gravando no final da tarde de terça-feira, dia 29, e hoje finalmente apareceu no site do Senado a PEC da transição protocolada, né? Ela foi batizada de PEC 32. Então, demorou aí, eu até estava comentando com a Vera antes da gente gravar, fiz aqui uma pequena história, né, dessa PEC. Ela foi primeiro especulada ainda antes do segundo turno. Ainda no meados de outubro saiu uma notícia de que o governo estava preparando uma proposta para mexer no teto de gastos, e no dia 3 de novembro, logo depois do segundo turno, da vitória do Lula, o Alckmin, junto com o relator do orçamento, anunciou que o governo iria mandar uma PEC, foi aí que nasceu o nome, né? PEC da transição para o Congresso, no dia 3 de outubro. Mas a minuta dessa PEC só veio a público no dia 16 de outubro, quase 2 semanas depois, e só no dia 29, né, efetivamente, que a PEC começou a tramitar no Congresso. Então, passou quase um mês aí se falando de um projeto que nem existia ainda formalmente, né? E essa PEC, interessante que o texto que foi protocolado no Senado já é diferente do texto, da minuta que o Alckmin havia divulgado no dia 16, né? Ele falava em manter o Bolsa Família, os programas sociais fora do teto de gastos, em caráter permanente. Uhum. E no texto agora oficial já não é mais em caráter permanente, são 4 anos, seria apenas 4 anos, ou seja, durante o mandato do presidente eleito, né? Então, e agora vai ter ainda as negociações políticas no Congresso, né? Então, eu acho muito possível ainda que esse prazo seja reduzido ainda mais, né? Tem gente falando de 2 anos, tem gente falando de 1 ano, né? Mas é interessante que o governo já transigiu entre a minuta e o projeto inicial, né? Então, a chance de continuar transigindo acho que é muito grande. E tem também uma PEC alternativa, apresentada pelo senador José Serra, que está aí no finzinho do mandato, né? Que foi protocolada na segunda-feira, dia 28, e que quer ser uma alternativa à PEC da transição. Então, tem uma possibilidade aí dos 2 textos serem unificados num texto só, né? Mas precisa votar logo, né, Vera? É muito rápido, porque tem pouco tempo. Tem que começar votando na CCJ do Senado, levar para o plenário rapidinho, vota em 2 turnos, manda para a Câmara. Então, vamos ver se vai caber dentro do prazo, porque precisa aprovar essa PEC para depois, então, fazer o orçamento, a lei orçamentária, né? Sim. E o prazo qual que é mesmo, só para a gente saber? O Congresso entra em recesso no dia 15 de dezembro, se eu não me engano, 16. Ou 16 de dezembro, né?
Então, tem aí pouco mais de 2 semanas, né? É, tudo precisaria dar muito certo daqui para frente, né? Essa demora toda que aconteceu até agora não pode ser o padrão, né? Senão Não, não vão vai ter que correr. conseguir, né? Vai ter que Correr. correr muito. Uhum. É. E isso Pois tudo é. no meio da. Enquanto a Câmara dos Deputados, o presidente Arthur Lira já montou lá a sua Arca de Noé, né? Como o povo está chamando, para garantir a sua reeleição na presidência da Câmara, né? Acho que o presidente do Senado também deve ter o seu mandato renovado, o Rodrigo Pacheco, por mais 2 anos. Ele com mais facilidade ainda do que Sim, o Arthur Lira. é, Deve aparecer algum candidato alternativo, mas é, o Arthur do jeito que ele está Lira, costurando, já, aparentemente até o próprio PT vai se comprometer em apoiar a reeleição é. do Arthur Seria Lira, hoje o anúncio, não sei se já foi. é, mas aí pegaria do PT até o PL, né? Por isso que surgiu esse apelido aí da Arca de Noé, que vai todo mundo É. embarcar na. Lembrando que há 2 anos atrás o Arthur Lira ganhou a eleição para presidente da Câmara disputando contra o Baleia Rossi, do MDB. Pois é, do MDB. Pois é. E teve ali por volta de 300 votos, o Baleia Rossi por volta de 150. Dessa vez, se a Arca de Noé prevalecer, acho que a vantagem do Arthur Lira vai ser até bem maior, né? Vai ser quase 500 deputados. Se bobear até mais de 600, né? Pois é. Aí Bolsonaro vai votar os ministros todos. Pois é. Mas uma coisa que eu gostaria de falar, Vera, que me chamou a atenção, se a gente pegar a lista dos senadores que apoiaram, né? No Senado, uma PEC para tramitar, ela tem que ter o apoio de pelo menos 27 senadores. Né? Uhum. Então, tanto a PEC da transição do governo como a PEC do senador Serra tiveram lá, uma teve 27 apoios, a outra 29, juntando todo mundo tem 56, mas aí tem 7 senadores que estão nas duas listas. Né? Então, no total, 49 dos 81 senadores já estão apoiando alguma mudança aí na regra do teto de gastos. Né? Acho que é uma sinalização clara de que alguma mudança, de fato, a gente talvez não saiba qual ainda, será aprovada. Né? Tem, inclusive, o senador do PL, do presidente Bolsonaro, apoiando. Tem, mas é um só, acho que são 7 senadores, só um está apoiando. No republicano, só tem um senador, esse único senador apoiando. E o terceiro partido da coalizão eleitoral do presidente Bolsonaro, que é o PP, dos 7, 3 também já puseram o nome lá como subscritores da PEC. Né? Então, já mostra também aí que pelo menos 2 dos 3 partidos da base do presidente Bolsonaro têm já uma predisposição, né, para não criar problemas para o novo governo. Assim. Sim, esses 2, inclusive, já pularam fora do barco, né? Porque quando foi a multa aplicada aos 3, 2 falaram, não, tem nada com isso, não. Inclusive, fui contra desde sempre. Então, o PL acabou levando a multa sozinho, né? E quer dizer. Aquela multa por conta daquele processo lá de anulação de todas as urnas onde o Lula foi vitorioso, né? Que foi rejeitada pelo ministro Alexandre de Moraes, que aplicou também essa multa. E se vocês não souberem ainda a razão dos 22.900.000 e tantos, vocês devem olhar a sentença do ministro Alexandre para ver a matemática, qual o cálculo que ele fez, porque é muito interessante como é que ele chegou nesse valor. Então, com base no valor, né, de cada urna, quanto custa cada urna, né? E quanto custa para usar aquela urna no dia da eleição. Então, era 4 mil e pouco, vezes mil e pouco, vezes... Bom, então, não foi o número que ele tirou da cabeça dele. Não foi aleatório, não. Pois eu acho que já adiantando o que eu espero para a semana que vem, é ministro da Defesa e os comandantes das 3 forças, já que eu comecei nesse assunto. Né? Eu também eu te acompanho, Vera, mas não podia também deixar de fazer uma referência aí à Copa do Mundo, né? Aparentemente está havendo já assim
movimento muito interessante, né, sociológico até, né, de resgate do verde e amarelo, né, pela torcida da seleção brasileira. Então, eu acho isso muito legal, que as pessoas estejam... Muito bom. Essa coisa de verde e amarelo de um lado, vermelho do outro, já desapareceu, não tem mais. Sim, vermelho agora é só a camiseta de outras seleções, né? Exato, da Sérvia e da Suíça, os países que já foram derrotados pelo Brasil Exatamente. até agora. Então tá, esse foi, acho que, o nosso programa dessa semana, que mais uma vez está indo ao ar aí, excepcionalmente, numa quarta-feira. Ainda voltaremos a ter nova edição do Empower Connection aí, antes das férias. E Vera, então, você quer renovar o convite aí para o pessoal interagir conosco? Sim, a gente gostaria muito de conversar com vocês e pedimos que vocês apertem lá o like, o sininho, nos comentários comentem, gostou, não gostou, a luz está boa, a luz está ruim, sei lá. Eu sei que a minha hoje está muito ruim, por isso que eu estou falando. Mas nós esperamos vocês, queremos que vocês compartilhem nossos vídeos, as nossas opiniões e se inscrevam. Abraço para todos. Tchau, gente. Bom Até a jogo próxima. Tchau, Vera. Vai, Bom Brasil. jogo sexta-feira. Vai. Bye, bye. Tchau.